E a gente também já viajou bastante aí, né, Chagas? Eventos, para vários lugares. E é um ganho muito grande do nosso programa ter Xang conosco. Tá? E tenho certeza que alguns são seus orientantes, mas outros não. Então tenho certeza que esse início de noite de hoje vai ser bastante produtivo para todos nós. E já peço desculpas, porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque minha aula começa às 19. Tá? Mas fique à vontade com eles, tá? Vou cuidar deles direitinho. Isso. E lembrando, Xang, que nosso programa agora está rumo ao doutorado. Nossa, eu estou numa alegria, enfim. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu sou uma daquelas que lutavam, sabe, para ter o mestrado, porque a gente estava junto na especialização, sabe, junto. E eu era só mestre naquela época, já estava trabalhando aqui junto com o mestrado, torcendo. E agora entro nessa nova etapa e olha que bom fazer parte dessa história, né? Então, boa noite, pessoal. Vocês já me conhecem, né? Eu não vou dispensar as apresentações. É uma pena a gente, né, ainda está assim, mas a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então tá, ótimo. Eu procurei trazer um tema hoje porque foge um pouco daquilo que geralmente eu faço, porque como a gente trabalha com uma teoria, dentro de uma fundamentação teórica, para poder fazer as pesquisas, geralmente eu gosto muito de falar das fundamentações teóricas, das metodologias que a gente procura, a gente faz, mas eu não vou fugir muito não. Mesmo com esse tema, eu vou trazer uma coisa bem interessante para vocês. Né? Então, o que motivou, vamos dizer assim, né, eu falar sobre isso, né, errar humano, e no processo de aprendizagem matemática é o quê? Será que é desumano? Será que a gente está sendo... Como que a gente está atuando em cima desses erros? Então, isso aqui vai ser uma narrativa, um discurso voltado para uma pessoa que viveu mais de 30 anos em sala de aula, alunos e que se voltou há 20 anos olhando para aqueles que estavam errando. Então, assim, muito pensando nessa vivência. Eu chamo de testemunho, né? Então, é pensando nisso, tá? Mas sem perder o viés acadêmico, porque a gente acaba que está aqui, né? Então, a gente não pode perder esse viés, tá? Então, e eu começo falando aqui sobre um probleminha. Olha, aqui não está em discussão o tipo de exercício, não está em discussão o tipo de atividade, está em discussão o tipo de resposta, tá? Então, eu selecionei aleatoriamente, tá? Joguei, está lá disponível em Brasil Escola, coloquei uma tarefa simples, básica, determina os ângulos A e B, sabendo que a soma deles resulta em 90 graus. Figura do triângulo citado nessa questão aí, que vai ser uma outra questão ali, mas eu só peguei essa daí, tá? Bom, tudo bem? Triângulo, todo mundo bem familiarizado com o triângulo, e é uma resposta preditiva. A gente fala aqui, usa esse termo, que assim, que geralmente quando o professor elabora uma tarefa, o professor espera, assim, que tipo de resposta espera que os alunos vão responder. Então, essa é uma das respostas preditivas, tá? Então, se o ângulo A mais B é igual a 90 graus e que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, podemos afirmar que o ângulo formado pelo vértice M é um ângulo reto, até pelo fato da soma, né, dos dois. Então, 90 graus, e que a hipotenusa desse triângulo A da B. Vamos, então, utilizar as relações fundamentais do triângulo retângulo. Tangente de A, cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre 5 igual a 2. Tangente de B, cateto oposto sobre cateto adjacente igual a 5, igual a 0,5. Utilizando a tabela trigonométrica, verificamos facilmente, isso é um discurso que a gente sempre faz, né, professor? Sempre faz, tudo é fácil. Facilmente que o ângulo A é igual a 63 graus, nem precisa procurar o B. Não precisa, porque aí você já sabe, se a soma não dá 90 graus, então o B vai ser, né, 90 menos 63, 27 graus. Mas pode procurar também, e tudo aqui. Então, o que foi a motivação disso? Aí vem uma possibilidade. Um aluno dominando e tal, sabendo fazer essa leitura, coloca. Se a soma dos ângulos A e B é 90 graus, sabendo que a soma dos ângulos de 10 é 70,
graus, tem-se que o triângulo é retângulo em M. Então, tangente de A igual a 10 sobre 5 igual a 2, tangente B igual a 5 sobre 10 igual a meio, que é 0,5, procurando na tabela, tem os mesmos resultados. O que difere essa resposta e a anterior? É isso que eu gosto de interagir com vocês, sabe? Então, o que difere? Eu acho que os dois ali estão utilizando fórmula. Na preditiva, explica, né? Que é tangente de um ângulo, capítulo 12 sobre capítulo. Na resolução, acho que aquilo já estava bem assimilado. O que foi? Então, eu vou contar para vocês a minha motivação para falar sobre ele. Estava almoçando num restaurante simplesinho, um lugar aqui pertinho de São Pedro. Aí eu estou indicando para os meus amigos, nossa, uma delícia, em frente à clínica Vila Verde, fica assim, indo para o Alphaville. Muito bom, tá? Aí sempre encontra ex-alunos, né? Para quem já está na área da educação básica, encontra ex-alunos. E tinha uma aluna que falou assim, eu também sou aluna. Eu não estava mais reconhecendo, né? Eu era uma das primeiras, já há muito tempo. Ela falou, eu também sou professora. Eu falei, que legal. Mas eu sou de letras e sou pedagoga. Eu falei, estava eu e Naga, meu compadre, e professor também, foi professor aqui da universidade. E a gente estava lá conversando e relembrando, e ela disse, eu estudei muito, estudei muito, sabia tudo. Assim, eu não sei como que ela fala que estudou muito, entende? Era aquela coisa de seno, cosseno, tangente, né? Nossa, sabia tudo. Eu fui fazer uma prova, eu precisava de fechar essa prova. Não fechei. Você não vai acreditar, Xande, por que eu não consegui fechar. Eu não fechei porque eu não utilizei o símbolo de tangente, que é TG. Eu escrevi tangente. E o professor não considerou. Falou que estava errado, e ele não considerou. E eu olhei assim para ela, falei assim, e aí a gente já tinha conversado, eu e ele, né? Falei assim, caramba, eu acho que está deixando uma deixa aqui para mim, para introduzir o seminário. Então, essa foi a minha motivação, pensando nisso. Porque se você parar para pensar em termos de erro, uma coisa que é errada para Letícia pode não ser para Yolanda. Sabe, eu acho que o erro acaba sendo relativo. Mas na matemática, sim, na matemática é o 2 mais 2, que é complicado, né, dizer que é 1 mais 3. Sabe? E até explicar que é 1 mais 3 e poder dar todas as parafernálias, todos os contextos, a gente percorre vários caminhos. Mas quem está no dia a dia com o aluno, eu acho que ninguém melhor do que o professor para conhecer. Qual é o tipo de erro? Será que ninguém, né, fez isso? Será que é? Então, isso é para provocar mesmo, dar uma cutucada e dizer assim, quantas vezes, nossa, olha, eu vou ser muito sincera, muitas vezes é muito cômodo chegar e falar, está errado. Eu isento. Mas eu pensar, o que levou aquele erro? É trabalhoso? É. Mas ninguém melhor do que o professor. Qualquer pessoa que estiver de fora, ele não vai entender o que acontece lá dentro. Então, é algo que a gente precisa pensar. É algo que precisa provocar desconforto na gente, como professor. Porque a gente precisa pensar sobre isso. E pensando sobre isso, isso pipoca para outros lados. Então, eu vou elaborar uma questão melhor, eu vou dizer qual é a simbologia, por que é importante, às vezes, a gente trazer isso para economizar tempo. Entende? Não está errado. Não está errado. O que é errado? Certo? Mas aquilo a gente vai pensando. Esse é um exemplo bobo que motivou, tá? Mas aí, procurando sobre coisas sobre ele, encontrei um artigo muito legal.
E tem aqui as referências, é muito fácil de encontrar, só pegar, eu tenho as referências aqui, já está com o professor William, tudo isso aqui, tá? E a gente pensa assim, olha só, tem um artigo esse trabalho de Cris, Palomba, Lini e Carmo, é recente, que é 2019, tem 3 anos, né? Faz um levantamento de pesquisas relacionadas à produção de erros em matemática. Faz um levantamento de trabalhos que falam sobre isso em uma revisão sistemática da literatura. Olha, eu falei que não ia deixar o viés, né? Sobre o tema no período de 2012 e 2017. Então, quer dizer, isso é muito importante, esse destaque de por que tem que ir nesse período. Porque se eu alongar, eu posso até me perder um pouco do foco que eu desejo estar procurando. Tá? Dentro do artigo, está tudo explicadinho, como é que eles fizeram, quais foram as palavras, o N, como que fizeram para poder fazer essa revisão sistemática. Mas, olha outra coisa interessante. Todas as vezes, o que é uma revisão da literatura? Ontem eu estava numa banca de mestrado, a gente estava comentando sobre isso. Ela não é algo que é assim, essencial. Vamos dizer assim, como a metodologia, o referencial teórico e o tema. Ela talvez não seja assim, super, um dos tópicos mais importantes. Mas ela é um ponto de partida para vocês. Por quê? Por isso que a gente acha importante, porque é um tema que vocês procuram e dizem assim, o que já falaram sobre o tema? O que continuam falando sobre o tema? E o que ainda falta falar sobre o tema? De repente é algo que você vai buscar. Então, essa é a grande deixa. No mestrado, acaba que nos 2 anos é pouco tempo. Então, a gente tem que acelerar. Então, por isso que quando você tem um método para poder fazer essa revisão, isso alivia. Senão, você vai ter que ir para uma biblioteca, sentar num lugar e procurar um monte de livro que você não vai ter tempo de ler. Então, quando você cria um método, isso facilita e viabiliza. Pelo menos você vai discutir, você vai discursar em cima daquilo que você apanhou, apurou de dados. Então, olha que coisa, a base de dados que essa pesquisa desses autores fizeram foi na base de dados de Eric, tudo online, tudo artigo. Tá? PC Articles, Cielo e Map, Eduque, né? Database. Só nessas 4 bases. Então, não tem no Google. Não tem. No Google Scholar. Não. Outras. Não. É só nessas 4. Então, qual é a vantagem de você fechar dentro desse panorama em que se encontra essas bases bem definidas? Você imagina, pelo menos você se respalda nesse. Você pode falar sobre esses trabalhos. Você não tem que procurar no outro, por exemplo, que está numa base, por exemplo, que seja Latindex, alguma coisa assim. Você não precisa, entende? Você fica bem assegurado. Então, esse aí é um dado interessante que me chamou a atenção. Você fala, é lógico, para um trabalho mais rápido, o Scholar resolve, gente. Não estou dizendo que não resolve, porque é capaz que encontre vários artigos que eles acharam também no Scholar. Mas aí eu não estou invalidando o Scholar de jeito nenhum. Eu acho até que se você resolver fazer pelo Scholar, faça só pelo Scholar. Lá você já vai ter muito trabalho. Entende? Não. Mas se você quiser ir à frente, vamos ver. Então aqui tem esses dados. O que aconteceu? Como é que eles fizeram? Esses autores fizeram essa revisão da literatura sobre a produção de erros. Então eles encontraram, chamaram 2 pesquisadoras. Duas pesquisadoras ou pesquisadores. Então, 2 pessoas, um investigar de um lado e o outro investigar do outro. Então, no total, acharam 415 artigos nesse período naquelas bases de dados. Tá? Aí encontraram 415 artigos e analisaram 31.
Essa escolha por 31, lógico, sofreu critérios. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês, assim, de uma forma bem simples, como que os autores fizeram. Então, eles acharam esses aí, ó, 415. A pesquisadora A encontrou 43. A pesquisadora B, 39. Né? Aí, em concordância entre as pesquisadoras, 35. Discordância entre as pesquisadoras, 14. Aí, eles resolveram analisar, então, para alinhar os avaliados após o alinhamento das buscas, 40. E excluíram de acordo com todas as variáveis que era para excluir mesmo. Então, excluíram 9. Desse total, sobraram 31. Antes, quando eles fizeram os 415, os 35 de cá e 14 de lá, discordância não, 43 e 39, você acha que eles leram, todas as duas pesquisadoras fizeram leitura de tudo? Não, leram isso, acharam os artigos e leram o quê? Os resumos, e foram descartando um, descartando o outro, e é assim mesmo, tá? Esse é o processo. Desse que está falando aqui, que aí dos 35, 14, aí cada um leu mesmo, porque aí eles tiveram que ler, aqueles 42 e 39 tiveram que ler mesmo, para poder depois chegar num acordo. Tá? Muita coisa, tá, gente? E só artigos. Bom, então esses 31 verificaram. Uma parte muito interessante nesse artigo, que antes de falar sobre esses 31 artigos trabalhos, pesquisas que encontraram e discutiram, faz um levantamento sobre outros autores de outras épocas, até de 2010, 2008, falando sobre que tipo de erros cada um traz. Então, quem quiser, de repente, vale a pena ler esse artigo, é muito interessante mesmo, pensando sobre os erros e assim, não é nada, eu vou mudar meu tema, não é nada disso. Mas fica assim uma dica, eu acho que é para a sua prática. É ótimo para quem é professor, sabe? De poder entender, falar assim, nossa, olha, tem esse tipo de erros que os alunos costumam fazer, tem esse outro tipo, segundo esse autor. Tem um que elencou mais de 50 variáveis. E os autores estavam procurando as variáveis para a produção desses erros. Tá? Aí, então, olha lá. Dentro desses 31 artigos, né, analisados, estão os padrões de erros em matemática e possíveis fontes de erros. Possíveis, tá? Não acharam muito fonte, não, porque é muito complexo. E aí, organizaram assim, ó, 2012, 3 artigos. 2013, 5 artigos. 2014, 7. 2015, 4. 2016, 9. 2017, 3. É super importante essa organização de dados que você elabora. Por quê? Para você se situar dentro daquilo que você buscou. E olha que coisa interessante, eles fizeram questão de colocar que tipo de país, porque a língua que eles utilizaram foi inglês. E dentre aí, 2016 foi o ano de maior produção sobre erros. Dentre esses países, nessas datas na base de dados procurados. Tá? E olha que coisa interessante. Quantos artigos no Brasil? Só 2. 2 artigos. Um em 2014 e o outro em 2016. Então, quer dizer, você fica dentro desse não é que não haja outros artigos, mas nessas bases, que por sinal são bases, né, de pares altíssimo, né, esforços, é tudo, tá? Então, foi isso aí que foi encontrado. Ou seja, não foi muita coisa. No mundo inteiro, né? Não foi. Não falavam tanto assim sobre os erros, por exemplo, dentro dessas considerações. Aí, os autores chegaram em outras conclusões também aqui, que vocês, para poder ver o todo, vale a pena ler. Mas eu apontei essas 3 aqui,
que existe pouca investigação sobre variáveis que levam ao erro em matemática. Tem poucas variáveis, não encontraram tantas. Eles estão procurando as variáveis. O que leva a erro de matemática? É a questão do, vamos chamar assim, do desinteresse? É com relação ao contexto social? É com relação a... Ai, eu não gosto de falar essa palavra, mas o pré-requisito? Entende? Então, assim, eles estão procurando variáveis. O que leva à produção de erros? Diversos estudos, diversos desses 31, têm a tendência em responsabilizar os alunos por suas falhas. Então, isso é outra coisa que a gente, de repente, a gente está sempre procurando um culpado, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre erros. Porque jamais a gente não se coloca. Gente, quando eu falo gente, nós professores, é muito difícil a gente se colocar no lugar do aluno enquanto ele erra, quando ele, vamos chamar assim, de erro. E aí, o que levou a esse erro? Então, procurar essas pistas é que faz nos causa esse incômodo de provocação mesmo. Eu tenho que procurar, gente. Eu não vou ficar parada aqui na zona de conforto e dizer, tá errado, tá certo, tá certo. Então, procurar isso é que vai instigando. Então, quer dizer, a maioria dos artigos chegaram à conclusão que a responsabilidade era do aluno. E a imprecisão é apontar as variáveis que levam os alunos a cometerem erros. Então, não tinha essa precisão, não há. E olha, ainda bem que houve essa imprecisão, porque se tivesse, a gente ia ficar assim, uai, mas como assim? Então já está resolvido o nosso... Vamos colocar essa questão de erros? Não tem. Não tem porque é muito complexo. É muito complexo. Tem a ver com... Por isso que a gente tem pesquisas em todos os campos. As nossas pesquisas vão viabilizar dessa forma. Elas correm desse jeito, entende? Então, essas foram as considerações desse plano. Aí, eu aproveitei, porque em 2008, se eu não me engano, eu orientei, eu acho que um dos primeiros TCCs, trabalho de conclusão de curso. E nesse trabalho da Maria Auxiliadora, esse eu não coloquei aqui na referência, porque eu peguei, foi a referência dela mesmo para trazer para vocês. Ela era muito assim, a Maria Auxiliadora, era muito incomodada com os números relativos. Vou falar sobre menos, sobre mais. Aí, quando ela foi fazer esse trabalho, foi fantástico. A gente sentou e aproveitou e estudou algumas coisas históricas, assim, não tinha metodologia histórica, mas trazia algo, dizia assim, olha, as crianças não entendem menos com menos, mais com menos. Não é porque as crianças não entendem. Isso aí é algo que incomodou muitos matemáticos há muito tempo. Então, por isso que a gente chama de epistemologia, porque é algo que tem a ver com o conhecimento, com o saber que aquilo a gente está trabalhando, tá? Então, eu quis trazer para vocês, vou mostrar para vocês que, olha que coisa fantástica. A gente chama de obstáculos, né? Mas o que são os obstáculos? Então, tá aí. São nomes que a gente vai colocando assim. Um obstáculo pode ser uma dificuldade? Pode. Um obstáculo pode ser um entrave? Pode. Ele pode ser um erro? Pode. Então é aquilo que... Opa, peraí, tem que parar. Opa, se eu for, eu vou tropeçar e vou cair. É um obstáculo. É epistemológico do conhecimento. Então, aí, Glaser, Georges Glaser, ele é um francês, né? E ele publicou um artigo naquele recherche dos franceses, da didática francesa, e o Amourod, que é o Sadot, né? Sadot, ele vai escrever nesse livro Fundamentos da Didática da Matemática, tem essa parte onde ele analisa. Eu achei assim fantástico. Aí, o Glaser, ele aponta
6 obstáculos que alguns matemáticos assim, ícones da gente, referência para nós, eles não conseguiram avançar. Então, o primeiro eles chamam de inabilidade para manipular quantias negativas isoladas, quando se deparavam com números negativos. Tá? O segundo obstáculo, dificuldade para dar um sentido a quantias negativas isoladas. A terceira, a unificação da reta numérica. A quarta, a ambiguidade dos dois zeros, zero absoluto, zero, só o 0 e 4 ali já é um tema para uma discussão ampla, bem, uma discussão muito ampla, muito. E a ausência de uma quantidade de zero na origem. O 5 é a estagnação ao estágio das operações concretas, por oposição ao estágio das operações formais. Ou seja, como sendo a dificuldade de se descartar de um sentido concreto dados aos seus números. Então, os numéricos. Porque como que você vai representar concretamente, vamos dizer assim, concreto? Por exemplo, as crianças, que a gente usa material manipulável, como que você vai traçar o negativo nesse momento? Então, é uma dificuldade enorme. E a busca de um modelo unificador e encontrar um bom modelo aditivo válido para um modelo multiplicativo. Depois a gente dá conta, com certeza. E quais foram os matemáticos que ele identificou? Depois eu vou juntar os dois para a gente não se perder, porque para poder entender é bom voltar naquela anterior. Então, Diofante, século III depois de Cristo, ele não superou. O mais é superar o obstáculo, o menos é não superar. Mas ele já estava pensando. Aí parece que, século III depois de Cristo, depois só acontece no século XVI. A gente parece que tem uma coisa assim escondida, né, nesse período, assim, que some tudo, os dados matemáticos, lógico, né, a gente tem que aprofundar para poder, né, resgatar os matemáticos de outras épocas, né, mas os principais aí, ó. Aí o Estevam, século XVI, conseguiu só o primeiro item, depois a gente vai ver, tá? René Descartes, ali, ó, interrogação que não soube identificar. O Maclaurin, Euler, D'Alembert, Carnot, Laplace, Cauchy, Rankin foi que superou. Nessa outra, vocês vão ver aqui, ó, eu trago só para a gente poder não perder o fio, eu fiz assim, juntei os dois, para vocês verem que coisa interessante. Inabilidade para manipular quantas quantias negativas, tá certo? Isoladas. As quantias negativas isoladas. Diofante não deu conta, não superou. Aí o Estevam conseguiu o primeiro, superou o primeiro, mas não superou o restante. Descartes o primeiro, e os outros a gente desconhece. E o item 3, que é a unificação da reta numérica, ele não trabalhou. E olha que tem o plano cartesiano, né? Que é atribuído. Aí tem Maclaurin, tá vendo? Conseguiu, ó, primeiro, segundo, o quinto e o sexto, ele superou. Terceiro e quarto, não. É uma coisa interessante, né? Maclaurin já estava em 1698 a 1746, se não me engano. Euler superou os 3 primeiros, não se conhece o quarto, e não superou o quinto e o sexto. D'Alembert superou o primeiro e não superou o restante. Carnot superou o primeiro e não superou o restante. Laplace, olha como é que ele vai, ó. Primeiro, segundo, terceiro, e os outros desconhecem. Cauchy, primeiro, segundo, e o quinto, não superou o terceiro, quarto, tá? Da reta numérica e da ambiguidade dos zeros. E por fim, quando que eu consegue superar todos, é a partir daí, no século XIX, que a gente vai, a gente vai realmente com os números relativos. Vocês veem como que os números relativos é recente.
E é assim, em termos vamos dizer assim, em termos de lógica, tudo que a gente estuda sobre os números, parece que ele é o primeiro que tem que surgir depois dos números naturais, né? Na verdade, não. Olha quando que vai superar tudo isso. Só no século XIX. Isso aí é uma coisa que fica pra gente, né? No passado. Então, e mesmo assim só foi superado com uma caracterização formal ou estrutural para esses tipos de números. Né? As dificuldades estavam aí. Eu lembro da Alberto que escreveu uma coisa nesse sentido, que ele achava esses números como algo inculto, algo que... Eu tinha um termo que eles usavam, né? Não é proibido, eu esqueci o termo que ele usava, né? Mas assim, vai dar certo, ele ainda falava, dá certo em certas operações. outras. Né? Então a gente usa. É interessante que no texto do Sador, que escreve, ainda mostra aonde, por exemplo, o Euler dá uma escapada, dá uma deslizada. Sabe que é o deslize? Que você fala assim, nossa, o Euler errou aqui. Verdade, ele errou. Ele errou. Então é verdade. É uma parte que... Aí eu trouxe isso aí só para a gente, de repente, para a gente entender que o conhecimento não é algo tão trivial, vamos dizer assim, né? Não é trivial. E a gente precisa pensar sobre isso. Então, aqui a gente tem os obstáculos, os obstáculos epistemológicos, né? E aquilo que a gente traz. E isso está muito presente, muito presente na matemática. Deve estar em todas as ciências, mas a gente, né, é mais confortável para nós falar sobre matemática. E a gente tem essa convicção de que na matemática há muitos obstáculos epistemológicos. E a gente precisa conhecer. E conhecendo esses obstáculos, eu acho que a gente passa a ter um outro olhar para vamos chamar assim, eu não gosto desse nome também não, mas vamos chamar de dificuldades, tá? Dos alunos. Vamos pensar nisso. E os obstáculos didáticos, por exemplo, né? O que são os obstáculos didáticos? Eu tenho os epistemológicos e os didáticos. Como que a gente vê quais são os obstáculos didáticos? Os obstáculos didáticos têm tudo a ver com tudo que acontece no ensino. A gente não pode, porque, olha, os autores que fizeram a revisão da literatura, eles detectaram que a grande responsabilidade dos artigos que eles investigaram naquelas bases era a responsabilidade do aluno. Mas existe a meia-culpa. E essa meia-culpa, a gente, você fala, não é a pessoa, gente, não estou dizendo que é a pessoa. Mas é como a gente vai reproduzir, infelizmente é o que a gente faz, reproduz aquilo que nos foi ensinado a ensinar. É uma ação que é assim, que você pensa, mas é assim que a gente vai fazer, é assim, mas você pode fazer diferente. Então, quando a gente tem esse contato com esse conhecimento, de repente, olha, eu vou apresentar duas, da minha vivência aqui. Uma é com relação à técnica. Uma vez eu estava trabalhando a gente, né, tem turmas e turmas. Era uma turma do ensino médio, segundo ano, trabalhando. A gente estava dando uma introdução na parte da plana para poder introduzir a geometria espacial. Aí teve uma atividade, e eu pensei, eu vou captar o que eles vão lembrar sobre fórmulas de círculo, do círculo, tal, não sei o que, papapá. E aí, impressionante, gente. Aí eu, a partir, né, só para diagnosticar mesmo como é que eles estavam com relação à geometria plana. E resolver problemas que envolviam o comprimento da circunferência e para minha surpresa, a grande maioria errou uma questão que pedia a área, a superfície do círculo. A grande maioria. E eu queria entender por que eles erraram.
errado essa questão, né? Aí eu fui ver, a grande maioria colocou a forma 2πr, que é o do comprimento. Eu falei assim, gente, aí comecei a pensar, né? Gente, isso que é fantástico. Quando você está lecionando, quando a gente está em contato com os alunos, a gente quer pensar como ele está pensando. O que leva os alunos a trocar os dois? Caramba, o Pi tem um e tem o outro. O raio DR, não vou nem falar raio, não, vou falar só letra, porque o jovem, quanto mais fórmula, melhor para ele, porque ele não quer nem saber o que é aquilo, não, ele quer decorar a fórmula. O R é R, que é mais fácil, ele não tem que pensar. E o 2 tem 2, porque ele está em posições diferentes. O conceitual é que não foi assimilado, porque o comprimento é uma dimensão e a superfície você tem são 2 dimensões. Então, se ele estivesse destinado para a questão conceitual, talvez não tivesse confundido. Mas como era diagnóstico, não tinha nem comentado nada sobre isso, a grande maioria. Então, nesse caso... Isso também não tem um erro nosso como professor, porque você até trabalha essa questão do conceito no início, depois você dá o exercício e fala para ele assim, usa a fórmula. Então, exatamente. Aqui é um obstáculo didático. Ele literalmente é um didático. Porque a gente já usa, é mecânico, gente. Assim como os alunos fazem exercício, muitas vezes, que só utiliza técnica de repetir muitas vezes, e infelizmente, é uma realidade que está... Olha, eu juro para você, eu tenho quase 40 anos lutando contra essa realidade. E é esse tempo todinho, continua insistindo. Manda lista de exercício. Tem que, o aluno, assim, a comunidade, gente, quando eu falo comunidade, são os pais, é todo mundo. Aqui, só entende se fizer muito exercício. Matemática tem que ser na base de exercício. Então, aquilo é muito mecânico. Então, justifica, olha só, 2πr, PR². Nem a leitura. Dispensa-se a leitura. Dispensa, porque o quadrado é PR2. Porque às vezes escapa até o quadrado, chama PR2. Certo? E é algo que acontece. E você fala assim, nossa, o aluno erro. Isso é um erro. Mas como que a gente está abordando isso em sala de aula? Por isso que o conceito ele acaba agarrando. A gente precisa de ter essa atenção para o conceito, tá? Um outro problema também foi assim, um boom na minha mente, assim, quando eu pensei, né? Porque essa foi muito interessante por causa dos símbolos, do 2πr, duas circunstâncias. Então, me chamou muita atenção. O outro é esse aqui, ó. Olha, não estou caracterizando tipo de exercício, nem nada, nem de tarefa, nem nada disso. Estou pensando sobre o que acontece no momento que a gente vai trabalhar com monômios, binômios, polinômios. E a gente começa a falar sobre os monômios, né? Expressões algébricas, certo? E quando a gente chega assim, nas expressões algébricas, que a gente já tem numerador e denominador, aí tem aquele cuidado de colocar, né? Vai ser diferente de zero, denominador, né? Porque jamais dividirás por zero, aquela coisa toda, certo? Aí a gente fala de monômio o tempo todo e pede para simplificar. E isso é automático também. A gente acaba fazendo aquilo ali, certo? Já que é diferente de zero, A ao quadrado com A ao quadrado, eu cancelo, porque ambos são divisíveis, né, por A ao quadrado. O C, expoente, então, o resultado é B elevado a 5, C ao quadrado. Olha, a gente está falando, né, ninguém começa a simplificar já tentando pensar em fatorar, né? Todo mundo começa. E isso é também automático, certo?
E passa um monte de exercício para ele entender que tem que subtrair expoentes, aquelas propriedades todas e fazendo um monte de coisa. Aí chega aqui, coloca agora outra expressão. Certo? Gente, isso eu chamo de pegadinha. Eu chamo. Se você não chamar, e não adianta. Vai, passa ano, volta ano, passa ano, volta ano. Os alunos fazem exatamente assim. Passa ano, volta ano, passa ano. É um obstáculo didático também, gente. Esse não é epistemológico. Onde que está? Não, mas é impressionante. E, olha, os professores de física, de outras áreas, ficam tão revoltados com isso que nos responsabilizam. Com razão, né? Porque a gente tem que pensar como é que a gente vai reverter isso. Como que reverte? E essa responsabilidade, gente, não é do aluno. A gente é muito automático. Isso chega, gente. Ó, o William está aqui na graduação. Eu chamo isso de síndrome de Galvão. Ele tem até nome. Porque o Galvão fala assim, né? A regra é clara, né? Acho que é ele ou aquele cara que fica com ele lá. Não, esse é o... Mas aqui a gente tem que falar, a regra não é tão clara assim, Exato. né? A regra não é tão clara. Não é tão clara assim, né? Não é tão clara. É impressionante. Então, isso são coisas que, para a gente pensar, para a gente incomodar, para a gente começar a pensar assim, o que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Como que a gente vai investigar algo que, historicamente, se repete de geração para geração, de ano a ano, até, isso persiste até graduação. Persiste. E é assim. Como que a gente vai pensar nisso? A gente precisa fazer algo. A gente precisa desses elementos, né, Yolanda? Que a gente falou da matemática escolar, é que vai dando umas cutucadas na gente e incomoda. Como que a gente vai transformar essa matemática? Porque essa responsabilidade não é do aluno. Não é. Eu tenho essa convicção. Eu acho que a gente precisa pesquisar mais para entender essa responsabilidade. Não quero julgar também. A questão não é culpa, entende? A questão é um sistema, é toda uma teia de ação. Dizer assim, porque aí tem a álgebra, as letras, a representação, denominador, binômio. Aí tem toda uma estrutura de compreensão. Porque não basta chegar e jogar binômios, né, uma expressão algébrica e pedir para simplificar. Você precisa entender o que é essa expressão algébrica representa. O que traz sentido para cada um que faz essa leitura. Tem uma brincadeira que a gente faz, né? Que pergunta a pessoa, né? Você mordeu é Calombo ou Colombo? Aí a pessoa fala Calombo. Aí você pergunta quem descobriu o Brasil, ela fala Colombo. Então ela foi induzida a isso. Imagina só, você, professor, passa 500 exercícios que ele está cortando. Isso! Né? Aí no 501 aparece. Eu concordo, é um obstáculo didático isso. Exatamente. Eu vou cortar, então não tem como. Até o falar cortar nos agride. Né? Sim. Que parece um estupro vocal, assim, né? Porque você não corta nada. A fração não se corta, gente. A coisa não se corta. É porque existe uma equivalência, sabe? E quando você fala assim, se for para uma turma dos meninos, assim, vamos dizer assim, jovens que querem... porque parece que a gente também está tudo motivado assim. Vai cair na prova, pessoa? Se não vai cair na prova, não tem problema não. Sabe, é uma cultura de fazer prova o tempo todo para tirar boa nota e dizer assim, olha, eu tirei 10. O que você entendeu dessa prova que você tirou 10?
Será que é aquilo mesmo? Esses 10 são realmente os 10 que correspondem àquilo que você estudou? Que você sabe? O que ficou para trás? Entende? Então, eu trouxe isso aí, que é algo assim que realmente eu gosto de discutir sobre isso e pensar sobre isso, sobre essa nossa ação imediata o tempo todo. Aí, assim, para refletir, né, essa conversa, essa coisa que... O que você tem pensado a respeito do erro dos seus alunos? Em algum momento você para? Porque, olha, eu sou da geração que começou a ensinar matemática. Não vou nem falar quando eu estava aprendendo, não. Mas eu sou da geração que quando professor bom era o professor que, vou falar naquela linguagem esdrúxula, professor bom é o professor que reprova, que dá pau. É a turma que fica assim, olha, 10%, 20% no máximo. Passar, restando a todo de recuperação. Esse é o professor de matemática. Eu sou dessa geração. Infelizmente. Não. Que isso aconteceu. Porque, na realidade, por quê? Porque, de certa forma, olha, os PCM, eu adoro os parâmetros, porque eu acho que eu sou dessa geração que vem construindo os parâmetros curriculares nacionais e pensando sobre isso. E nos parâmetros tem um trecho que eu falo assim, a matemática tem de deixar de ser o filtro social. E parece que, desde a época, gente, nem é histórico, tá? É assim, eu vou fazer assim, ó, separar a partir da matemática. E isso é claro até hoje. Essa realidade não muda. Então, são aquelas coisas... Gente, eu sou da geração, eu fiz isso, gente, infelizmente, de fazer uma prova e pegar aquela pegadinha mesmo para todo mundo errar. E de falar, você não ia dar conta. Ainda bem que o meu despertar para isso foi muito rápido também. Dizer assim, olha, não vai por aí não, Xane. A gente precisa rever esses conceitos. De falar feliz. Nossa, ainda bem que o aluno tal vai tomar pau em matemática. Eu sou dessa geração, gente. Mas a minha, sabe, quando cai na real, eu falo assim, opa, vamos parar, vamos pensar. Então, tive a oportunidade desse meu testemunho, né, de poder... Obrigada, Luísa. Eu sou daquela... eu tive essa oportunidade de trabalhar com pesquisas e, sobretudo, assim, de estar envolvida com professores que também queriam fazer diferente, sabe? A gente não continuar com essa mesma concepção. Então, é de criar rupturas mesmo, de falar assim, olha, aqui a gente vai quebrar. E uma das coisas que mais, quando eu comecei o meu discurso hoje aqui com vocês, a minha fala com vocês hoje foi, o professor é a pessoa que mais conhece os alunos. Não foi isso que eu falei? Se você se reunir num conselho de classe, você não vai poder pedir ninguém para te representar. A não ser que seja professor da mesma turma e que vocês conversam diariamente, sempre. Mas em relação ao conteúdo matemático, você também não vai poder. Então, o professor é aquele que está mais próximo. Aí você fala assim, os alunos, tem vários tipos de erros que eles cometem. Tem um aluno, por exemplo, vamos colocar numa situação que é mais geral. Escola pública, as crianças de comunidade, sabe? Não tem, nós estamos passando um período muito difícil, não tem o que comer, chega na escola com fome e já pensando, eu fui uma criança, eu pensava assim, o que vai ter de merenda na escola? Adorava, né, gente? É uma delícia na época de escola pública e até hoje tem. Quantas crianças não vão na escola para poder se alimentar? Né? Então, aí você vê, você passa uma avaliação, porque a gente parece que também está tudo em função de avaliação. Na diagnóstica, você ainda vai apurar o que está acontecendo, mas naquela que é efetiva,
que vai dizer, olha, você segue, você não segue, olha a nossa responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Então, isso era uma conversa que eu sempre com meus colegas de muitos anos e dizia, essa grande responsabilidade nossa, eu dizia assim, porque é difícil, de repente, de uma criança, eu tenho experiência dentro de casa, da minha filha chegar assim, mamãe, eu não posso passar de ano. Essa é uma consciência que assim, mas muitos. Eu não tenho condições, porque eu vou fazer um segundo ano do ensino médio muito fraco. Eu não estou suficiente segura. Ela era um pouco mais adiantada por causa do período que. Então ela não. E ela pediu, eu preciso de repetir, fazer o primeiro ano. Sabe? É uma coisa assim, é um ano da vida dela. Mas ela teve essa consciência, uma ótima advogada, sabe? Não gosta muito de matemática não, gente, mas tudo bem. Aquelas partes trabalhistas, mãe, como é que faz? Faz as contas aí. Sempre está recorrendo assim, ajuda, né? A gente fala assim, matemática não é tudo. Vamos dizer assim, é tudo e não é. Então, é sempre essa coisa que fica essas interrogações pra gente. Aí eu falo assim, quando você vai diagnosticar é uma coisa, mas quando você vai avaliar é outra. Então, um aluno está com um problema na família. Né? A mãe sofre de violência em casa. Então, a criança está vendo aquilo, ela está perturbada, ela não vai conseguir fazer uma avaliação legal. Se ela for, porque ela está passando fome, ela não vai acertar. Você vai conhecer esse problema dessa criança. Você não é responsável em termos de, pronto, agora a escola quer jogar tudo, a família quer jogar tudo para os problemas. Não. Eu estou falando em termos de erros, tá? Que a gente sabe e assume. Né? Porque é uma prática nossa de dizer, o aluno errou, o aluno acertou, o aluno errou. E eu chego num momento que eu falo assim, eu vou tirar essa palavra chamada erro da minha vida. Olha, é um equívoco que ele cometeu. Às vezes eu troco a palavra e parece mentira, gente. Melhora um pouco. E eu não saio ainda dessa minha noção de que as coisas, porque às vezes a palavra vem tão estigmatizada, tão carregada de preconceito, de tudo, que chega uma hora eu preciso traçar uma palavra e falar assim, olha, cai na real, é isso que está acontecendo para essa criança. Tem outra criança, aí você vê, que não estuda, porque está o dia inteiro no celular, no joguinho. Não consegue dispensar. Mesmo assim, essa criança tem que ver por que ele está qual é essa permissividade em relação aos jogos. O que tem que fazer, entende? Para que ele possa se voltar um pouco mais, atenção. Aí, por isso que eu falo, porque é tão amplo. Quando você vai falar sobre o erro, isso vai pipocar em muitas ações. Assim, tipo de tarefa, tipo de envolvimento. E na pesquisa dos autores daquele artigo da revisão da literatura, tem questões emocionais. Porque, olha, isso não é só. O Brasil só tinha 2 artigos. A matemática, ela é rotulada como sendo aquela que mais reprova, aquela que seleciona mesmo, é aquela que é difícil e que se aprender é porque é muito bom o aluno. Ó, isso é outra coisa. Gente, a linguagem é tudo. Não existe. Será que... Nossa, e a gente está na nossa lábia. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que prestar atenção no que a gente fala. Como que você numa turma, você fala assim, nossa, no conselho de classe, fulano é muito bom. Aí eu juro pra você, danado, eu provocava. Mas, porque ele é bom em física, ele é bom? Ele é bom em física. Beleza. A gente nem termina, a gente fala que a pessoa é boa, a pessoa é má. Como assim, gente? A pessoa é boa, a pessoa é mal. Como assim? O aluno, porque ele tira boa nota, ele é bom? E aquele que não tira boa nota é mau? Pensa nisso.
isso, gente. Pensa como é que a gente carrega na linguagem os preconceitos. Mas a gente está em tempo de mudar. A gente consegue, gente. E a coisa mais interessante que eu consegui fazer, como eu era responsável pelos professores na época era de quinto ao terceiro ano, do sexto até o terceiro ano, eu dizia, principalmente do sexto ao nono, chegava na última prova, aí tem várias chances, né? Você tem várias avaliações, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro, quarto, ou então os 3 trimestres. Aí tinha prova de avaliação, de recuperação, aí tinha suplementar, No final de tudo, ainda falava assim, a média é 6 para passar, vamos supor. E eu perguntava assim, o aluno tirou 4, 4,5, 4,5 para nós. Na correção, nos critérios. O que esse aluno errou? Eu sempre sentava com o professor e perguntava, o que ele errou vai comprometer o próximo ano? Ou não vai comprometer porque ele vai ver de novo? O que foi? Porque uma coisa é você se equivocar, por exemplo, você fala assim, 12,16 sobre 4. Ou, minto. Fala assim, 3, 12 dividido por 4, às vezes coloca 4. Distraído, achava que era 16. É uma distração? Ou foi conceitual? Não sabe distinguir uma dimensão de 2 dimensões, porque você é um professor comprometido, você estava preocupado em trazer o conceito. Entende? Xande, mas é 1,5 ponto, muita coisa. Gente, quem conhece o aluno? De novo, é você. É você que sabe matemática do que vai vir na série seguinte. Anota. Gente, desculpa, não significa nada. Ela é um parâmetro para você poder se situar. Será que 60% aí, tá vendo? A gente fala de erro, aí é avaliação. A gente fala de erro, cai nas nossas atitudes. A gente fala de erro, fala de conceito matemático. A gente fala de erro, fala sobre metodologias. Que coisa! É por isso que quando eu digo para vocês que é algo que a gente precisa pensar mais sobre isso por essas dimensões. Entende? Que aí quando a gente vai poder passar e caminhar e poder refletir e passar tranquilo. Mas também pode passar também com algumas coisas também. A gente não vai acertar sempre. A gente não tem que acertar sempre. Porque às vezes você passou um aluno que lá na frente, nossa, não devia ter passado. Vai acontecer? Sim ou com certeza. Sabe? Porque é algo que também a gente não tem bola de cristal. O que você tem que ter é serenidade na hora de fazer a sua avaliação e dizer assim, o que eu desejo avaliar? Então essas questões, esses itens, vamos dizer assim, as tarefas, eu quero ver o desenvolvimento dele em termos de o que ele compreende do contexto, como é que ele traz essa resposta, mesmo o número sendo equivocado. Isso acontece muito. Uma das grandes dificuldades é em relação a medidas. A questão do transformar de uma medida para outra, quilômetro para metro para quilômetro, aquela confusão, tudo divide, multiplica, faz isso. Aí chega no final, o aluno não consegue assimilar essa parte. Aí eu pergunto, no próximo ano, é possível? Pensa, esquece a nota. Esquece aquele número, naquele momento. Para os que conseguiram acima de 60%, ufa, mas os 40% vão ficar defasados, de certa forma. Se você parar para pensar em termos de avaliação. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram alguém falando assim sobre erros e sobre avaliação, mas aí, coisa traz desconforto para você ou simplesmente está tudo certo? Então, a fala de hoje é para cutucar vocês mesmo, provocar. Vamos pensar
sobre o erro circunstancial. Circunstancial porque é aquela coisa que nos circunstância. O que está acontecendo na vida de cada um? É difícil, gente? É difícil. Porque tem muita coragem de querer saber da vida de todos. Mas como você está no dia a dia com os alunos, você acaba sabendo, né? Tem como não. Um erro conceitual, que para mim, eu gosto muito dessa parte do conceito. Porque por isso que eu sempre fui contra a lista de exercícios. Porque eu falo assim, quando o aluno entende o conceito, ele faz qualquer exercício. Ele pode até errar, não tem problema não. Mas ele tem esse caminho de compreender o que ele está fazendo. Pensa nisso, tá? E o erro procedimental? O procedimental é técnico. Tem momentos que para a gente, somente nós como os alunos de cálculo, né? Tudo é técnica. Então, chega um momento que o algoritmo é que comanda tudo. Aí, qual é a técnica? Até pensar nesses procedimentos. Que tipo de erros? Então, esses são os erros que eu levanto sempre na minha prática. Quando eu estou em sala de aula, eu estou sempre pensando nisso. Que tipo de erro o aluno está cometendo? Sabe? Isso é amplo também. Por isso que vale a pena ler esse artigo. É isso que eu trouxe para vocês. E eu quero que vocês falem um pouco comigo. Olha, eu coloquei as duas aqui, mas já está ali, tá, Marcos? Você pode passar para todo mundo. Que aí você já tem, é só colocar, é do Boleno. E esse livro é maravilhoso, Fundamento das Matemáticas. Porque é um referencial teórico que a gente trabalha, que eu trabalho, né? E vale a pena. Eu tipo trazer outro livro, né? Vocês têm que me lembrar, gente. Ó, eu trazei meus orientados aí. Eu falei que ia trazer da revisão sistemática da literatura. Professora Xang, eu queria fazer só um complemento na sua fala. Nessa temática, né, que é de suma importância, porque nós estamos lidando com os seres humanos e que geralmente esses erros podem até mesmo limitar ou reduzir, né, esse estudante. E assim, pela própria psicologia do desenvolvimento, pela própria didática, né, e aí a gente tem a ver com metodologias, eu tenho adotado algumas regras ao longo das minhas práticas pedagógicas, né. Nós sabemos que essa avaliação ela é quantitativa e também é qualitativa. Geralmente, numa avaliação, nós temos que colocar ali, né, se é uma questão subjetiva, eu tenho como fazer uma análise conceitual. Numa questão objetiva, geralmente, por já ter esse resultado, eu acabo que caracterizando entre o certo e o errado. E aí é onde entra o ponto forte. Como trabalhar esse erro? Né? Acho que aqui na turma até a Cris vai trabalhar nessa perspectiva. Porque assim, por exemplo, eu tenho adotado em não colocar cor vermelha, por exemplo, e nem usar aquele velho errado que a gente coloca nas avaliações. Eu tenho utilizado a cor verde, né, para caracterizar que ali me chamou a atenção e tenho utilizado a interrogação. Pode ser que eu não entendi. Né? Ou seja, novas possibilidades sobre o erro. Eu faço isso há muito tempo. Há muito tempo. Exatamente isso. Então, assim, é algo sério dentro dessa perspectiva para que a gente não, né, caia nessa... Algumas pessoas da área de educação, Leonosa, comentam assim, qual a diferença? É uma cor, a cor não vai querer dizer que você está traumatizando a criança pelo vermelho e dizer que não tem vermelho. Eu falo assim, eu não vou traumatizar não, gente, porque o vermelho é muito ruim, gente. Nesse sentido aqui, né? No outro sentido a gente sabe. No outro sentido a gente sabe como é que é. Só de você olhar, aquilo causa um impacto negativo. Olha, tive uma outra experiência e vou falar para vocês aqui, tá? Que eu já trabalhei com as Olimpíadas de Matemática na escola pública e na escola particular, principalmente na particular, tá? E a gente era muito incentivado, porque a escola queria participar, e aí tinha, tudo bem, os alunos querem participar, eu acho que está certo, mas queria envolver os alunos desde o sexto ano. Aí quando a primeira fase, aí todas as crianças, gente, a criança sai do quinto ano para o
sexto numa ilusão de que é o sexto ano. Eu gostaria que o sexto ano continuasse sendo o quinto ano, mas é assim, seguisse. Mas é uma etapa nova da criança, né? Não é isso, Yolanda? Yolanda trabalha com crianças, né? Isso, sexto É ano. sexto ano. É um momento. E eles se sentem importantes. Nossa, eu estou no sexto ano, olha que chique, que bacana. Então, esse momento em que existe essa transição é um momento super especial. Mas, ao mesmo tempo, é um momento traumático. Porque quando você está até o quinto ano, você está naquela coisa toda estreita, é uma relação muito perto, no sexto ano parece que afasta, né? Aí chega no sexto ano, a gente fala, olha, vai ter Olimpíadas de Matemática. Aí a gente tem que convidar todo mundo, porque você não pode excluir. Aí você, todas as crianças, porque vem do quinto ano, vislumbrados. Tem muitos trabalhos sobre isso, tá, gente? Falando da matemática do quinto ano e a matemática do sexto ano e essa interrupção. Um dia, quando eu tiver oportunidade com vocês, é porque eu acabo fazendo muitas pesquisas. Mas eu fiz uma de matemática emocional, sabe, que foi fantástico. E peguei sexto nono. Era o sexto ano da transição e o nono, porque era para outro primeiro ano científico. Para mostrar sobre o que causa, quais são os traumas que cada um traz em relação à matemática, porque eu estou impressionada. É uma pesquisa que eu fiz com os alunos da iniciação científica e fantástica. Isso seguiu para a tese, seguiu também, tem uns trechos, porque eu precisava para dados estatísticos, porque eu usei bastante dados quantitativos, porque foi uma pesquisa quantitativa, tá? Além das intervenções. Não, isso aí uma outra hora eu converso com você. Mas aí, falando dos meninos do sexto ano, vão fazer prova. É um sábado, é uma tarde, vão ficar. Então, 4 horas comigo, de 2 às 6 da tarde. E as crianças vão empolgadíssimas, felizes, levam chocolate, E eu fazendo aquele trabalho, porque quem sabe estimula. Gente, você precisa ver a decepção. É uma tristeza. Por isso que aí eu fazia uma campanha diferente. Vocês são convidados, mas você não tem que acertar tudo. Você vai conhecer as questões. Primeira fase. A segunda fase já era você contar nos dedos. E mesmo assim, porque... E aí, olha, gente, é uma derrota. Por um lado psicológico, eu falo assim, a vida não é só de ganhos. Isso também a gente precisa ter pé no chão, de entender que a vida não é só ganhar. Tá, vai lá. Mas a gente precisa ser com a gente. Entende isso? Então, eles vislumbram. Agora, lá no sétimo, no oitavo ano e nono ano, na outro segmento, eles já são mais espertos, eles já sofreram no sétimo. Aí ia dizendo até que no ensino médio eram selecionados pouquíssimos, de vários excelentes alunos em Olimpíadas, mas eram contados dedos. Entende? Mas o sexto ano para mim era traumático. Era traumático. Eu não tentar para mim, eu não convidaria, mas como eu era obrigada, então e isso acontece nas escolas públicas. Eu gostaria de compartilhar uma coisa, do que a Yolanda falou, você também falou. Eu sou pedagoga formada pela Universidade Federal. E uma das estratégias que a professora Suzana da Educação deu para a gente, na época nem era voltada para matemática, era voltada para a alfabetização, no movimento de alfabetização das crianças, justamente na questão da correção e produção de texto de crianças. E aí você imagina o primeiro ao quinto, né? Bem antes do sexto. Qual que é o padrão? A caneta vermelha, a criança em pleno momento de aprender aqui a caneta vermelha ali. E aí uma estratégia muito bacana que ela deu, que eu acho que dá para transpor para a matemática muito bem, muito mais trabalhosa, tem uma metodologia própria, é a correção através de bilhetes. Ai, que legal. É uma gracinha.
E além de ser uma gracinha, no sentido de que é muito mais afetivo, muito mais compreensivo com o aluno, com a criança ali, você aborda o que você precisa. Porque às vezes, por exemplo, num texto, que era o caso, o menino podia ter feito vários equívocos, né? Você escolheu o principal para tratar naquele momento com ele. Porque você não tem como tratar tudo ao mesmo tempo, né? Então, didaticamente é possível. Eu acho muito bacana, porque eu fiz isso na minha prática e eu vi que é muito diferente. Sabe? E dá efeito positivo. Dá efeito positivo, porque você escreve o bilhete primeiro com a sua afetividade do professor para o seu aluno, e aí vai professor para professor. Mas, além disso, você ressalta o erro, né, que está ali, o porquê que aquilo não está adequado, e aí o menino vai ler aquilo e vai tentar entender. E se ele não entender, você ainda está ali. É muito diferente de você entregar um papel rabiscado com um corte que ele não sabe o que significa. Entende? É mais trabalhoso. Mas eu acho que o resultado é bem melhor. Como estratégia didática, né? Eu vou compartilhar com vocês só o resultado da pesquisa sobre matemática emocional. Uma coisa bem rápida com vocês, tá? Porque você falando isso, mas aí a gente estava trabalhando sobre a autoestima. Né? A pessoa que tem a autoestima elevada com relação à matemática tem a autoestima baixa. Então, a gente detectou e fizemos na escola pública e na escola particular. O fator, né, que a gente tem um parâmetro, um número, né, que é um questionário na escala de Likert, e a gente fez tudo bacana, fazendo a pontuação, tudo direitinho. O mais baixo da escola particular ainda consegue ser maior do que o mais alto da escola pública, em termos de autoestima. É uma coisa muito séria. E dentro essa foi uma apanhada. Aí nós selecionamos alunos do 9º ano, a dedo, do 6º ano também a dedo, para a gente intervir, principalmente que tem baixa autoestima. Aquele que não acredita que vai fazer uma boa prova, não sabe matemática, não vai aprender, não consegue aprender, é um derrotado. Então nós trabalhamos com esses alunos. Aí aproveitando, o que estava trabalhando na sala de aula de matemática, no 9º ano? Era equações de 2º grau. Então a gente tinha uma intervenção que jamais, quando ele estivesse fazendo uma tarefa, nunca falasse que ele estava errado, quando ele estava errado. E falava assim: veja de novo, nossa, você fez isso, vamos ver se isso dá certo aqui também. Não sei, e faz, vamos refazer. Onde é que será que está dando diferença? A gente nunca falava que estava errado. Olha, eu tive um resultado fantástico no 3º ano. Foi uma aluna, essa, que uma me procurou mesmo, me dá esse resultado. Xang, você me tirou a trauma dessa pesquisa dentro da escola. Você me tirou a trauma que eu tinha com matemática. Eu não sei como agradecer nesse projeto, Eu não tenho mais medo de matemática. Xang, você não vai acreditar, estou mandando muito bem em matemática. Gente, só de falar mandando muito bem, a gente fica tão emocionado, tão feliz, sabe, que vê esse retorno. Então esse foi uma pesquisa assim, de tirar o chapéu, foi muito bacana. E acreditar aquilo que vocês estão falando o tempo todo, são seres humanos, a gente não lida com máquinas, a gente lida com gente que pensa, que sangra, que chora, que ri. Sabe? A gente tem que lembrar sempre disso. Muitas vezes existe uma comodidade, assim, porque todo mundo acomodado e fala assim, é tão fácil, né? A gente pegar assim e corrigir é tão automático, tão rápido. E a gente também, né? A gente cai entre nós, os professores são muita tarefa pra gente. É muito, vocês ficam muito sobrecarregados. E precisa de otimização muitas vezes. Vocês não dão conta. Não é verdade isso? Então, é pensando nisso e provocando. Provoco o tempo inteiro vocês. Se sintam-se provocados, se sintam incomodados, se incomode mesmo. Fale, não, isso não está certo. Eu preciso rever aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso rever, eu preciso fazer, eu preciso pensar. O que esse menino está passando? O que essa menina está passando? O que está acontecendo? Por que ela não está aprendendo isso? Então, de um erro, você pode fazer muita coisa. Muita. Xang, estou com experiência, gostei da sua fala hoje, e a gente tem aqui o Yolanda falando, né, a preocupação nossa enquanto profissionais, enquanto professores da sala de aula,
eu tenho um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de caminho, né, percorrido, e eu sempre tive essa preocupação. Assim, aos 10 anos, eu sempre tive essa preocupação. Porque a gente, na nossa trajetória, a gente acaba... O erro, o que é o erro? Está por trás do erro, né? Que a gente cansa de errar, a gente cansa de dar prova difícil, a gente cansa de cobrar as pegadinhas na sala, porque a gente sabe que a maioria vai errar. Você, às vezes, o aluno que está fazendo bagunça, né? Às vezes faz muita bagunça, você acaba punindo o aluno a sala inteira por causa dele. Então, a gente errou muitas vezes, né? Enquanto profissionais, a gente vai errar. Só que a gente tem que lembrar que, nesse estudo, né, sobre erro, a gente tem que pensar até 2019 e depois de 2019. Nós tivemos a pandemia, né? Então, isso daí evidenciou muitas coisas. Então, nós temos, enquanto profissionais, que tem essa sensibilidade maior, muito maior do que a gente teria em 2019, né, ou antes de 2020, porque, como ela falou, na escola pública a gente tem hoje os alunos indo para comer, eles só vão para comer, né, a maioria. Eles não estão interessados no que a gente está falando, não é só matemática, né? Eles estão interessados porque a fome é emergencial, a vontade de estar ali comendo coisas diferentes, que às vezes a pessoa tem poucas coisas em casa, né? E é muito dividido, fracionado, então ele tem essa liberdade ali. Então aí a gente fica pensando, eu já usei isso também, né? Na escola particular, trabalhei muitos anos, a questão do verde para evidenciar, para tirar esse coisa de flecha, na minha época era flecha, né? Tirou flecha, então, da nota vermelha. Então eu colocava o verde, né, para facilitar, e nesses anos, assim, agora, depois da pandemia, né, no ano passado, esse ano, eu estou com turma de 3º ano do ensino médio. Então, a gente fica achando assim, o aluno não quer nada, o aluno ele tem interesse, sim. O aluno chega perto de você e fala assim, Rosane, desculpe, eu errei aquela questão, eu não sei por que eu errei aquela questão. Eu estou precisando estudar mais um pouquinho matemática. Se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu não teria errado aquela questão. E eu tenho conversado com eles para eles escreverem os erros deles. Se você está com dúvida, escreve aquilo que você não resolveu, escreve aquilo por que você não resolveu, e a gente vai conversar. E essa semana, né, teve a Olimpíada de Matemática, né? Nós tivemos, né? E eu, esse ano, não coloquei a nota. Porque eles perguntam, qual foi a nota? Eu falei, não teve nota. Então foram 39, né? Classificados no 2º grau, no caso, e aquela maior nota, né? Aí vai pela maior nota. Então eles ficaram assim, muito felizes de terem passado. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer. E uma dessas alunas me chamou muita atenção, foram 2 casos. Uma dessa aluna, ontem eu dei 2 aulas dessa turma, no 3º B, né? E ela me fez uma aula, eu ficar conversando com ela, para ela me explicar uma questão da avaliação trimestral, que está sendo feita agora na escola pública, né? Nós estamos agora numa fase de avaliação trimestral, matéria de todos os conteúdos, né? Nas 4 áreas. E ela virou para mim e falou, Rosane, eu não fiz do jeito que você, a gente viu sistemas, né? Resolução de sistemas, eu mostrei as várias maneiras de eles fazerem, mas mostrei também da questão de você testar. Você pode fazer através de teste, através de investigação. Aí ela conseguiu, era um sistema de 3, né? Ela conseguiu fazer por tentativa, né? Ela falou assim, nossa, eu não consegui montar. E aí outro aluno que resolveu tecnicamente, ele entrou no meio da conversa. Eu fiquei no horário para ela me explicar como é que ela tinha feito a questão das meias, a questão da camisa, o preço da camisa, né? Quem estava participando da avaliação vai ver. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu perdi uma aula, eu perdi um horário para ela falando e os outros, né? Deixei atividade com os outros, falei assim, eu não perdi. Ela ficou esse horário comigo, com outro aluno técnico, que é tido como bom aluno, né? Não, eu fiz pelo sistema, deu certinho. E ela começou a discutir com ele. Eu falei, como que isso é interessante, como que isso é bom pra gente, né? E eu tenho outro caso também, que eu ainda não resolvi, né? Que eu tenho uma menina especial na outra turma, e ela faz a mesma prova, né? A gente tentou fazer diferenciar, mas ela não gosta, ela quer fazer a prova que o outro está fazendo. Ela quer ter a mesma oportunidade, né? A menina Libras fala. Não quero nada diferente para mim, eu quero fazer junto com os meus colegas. E aí, interessante é que eu deixei ela usar a calculadora, porque eu percebi que ela usava no 3º ano o dedo. Aí ela faz uns pauzinhos, né? Aí eu falei para ela, assim, aí o dia que ela entendeu que 3 vezes 5 dá 15, 15 dividido por 3 é o 5 ali que ela está vendo, ela ficou encantada. Agora ela só usa a calculadora. Só que ela tem um problema sério, os outros. Exatamente. Aí eu falei assim, mas ela pode usar, o irmão dela está na sala. Ela, por que a Gabriela pode usar? E agora ela está interagindo bem. Eu comecei a dar aula para ela esse ano, né? Em fevereiro. Então eu tenho que montar essa semana um projeto, uma aula especial, para convencê-los de que
ela pode usar a calculadora e eu estou pensando nessa questão do erro, né? Porque eles vão achar assim, a professora, a Rosana está errada, né? Porque por que ela deixa ela usar e não deixa a gente? E nessa turma, Mas a né? turma sabe que ela tem essa Tem, sabe? Eles são assim. Então, tem que perguntar. Mas assim, eu gosto de deixar as coisas assim. Não, eu sei, eu entendo. Eu gosto de deixar assim. Para você agregar. Isso, que aí eu quando agrego. a gente inclui dentro de uma sala, muitas vezes, a grande maioria das vezes, que é mais não sei quanto, não é a pessoa que está, a gente está fazendo os outros aprenderem a acolher. Isso que é fantástico na inclusão. Às vezes eles devem questionar, porque eles não veem ela como diferente. Eu acho que é muito interessante essa dinâmica que se cria dentro de uma sala, né? Às vezes o aluno ali dentro não vê ela como diferente. Então eles estão questionando, não é por mal, é porque eles veem ela como igual, né? E ela está interagindo. Mas eu falo assim, eles aprendem a incluir. Sim, E essa prática para mim que é assim, estupendo. E é interessante, Xande, eu vou fazer uma jubilação das duas, porque no finalzinho, quando eu estava saindo, aí a menina virou e falou assim, ô Zé, você não quer participar da terça-feira da nossa reunião lá com a Gabriela? Eu falei, reunião com a Gabriela? Terça-feira, na hora depois do almoço, de 11h40 até meio-dia e meia, a gente vai para a sala e ela vai fazer para a gente a linguagem dos sinais, porque a gente não quer aquela coisa de A, B, né? A gente não quer isso, a gente quer que ela fale para a gente como que faz, né? Como que é aprender, né? Aí eu aprendi essa semana, né? Aprender, ler, né? E escrever. Aí ela está falando para os meninos estão falando, naquele momento, você vem, a menina que tirou nota boa, né? Que te fez essa questão de coisa. Eu falei, não, eu vou sim. Aí você vê como que agrega, né, essas coisas. Nossa, e nós temos que ter sensibilidade para isso. Principalmente agora, né, é a primeira pandemia que a gente está participando, né? Pelo menos essa a nível mundial, né? É pandemia, a gente já teve outras, né? Mas na Europa e tudo, mas aqui, essa é nossa, a gente tem que ter muita sensibilidade para isso. Porque eu acho assim, a questão do erro é o divisor de águas. Se você coloca de qualquer diferença, você perde aquele menino para sempre, você perde aquele aluno para sempre. Exatamente. Eu sou da esse cuidado, né, Rosana? Tem que ser esse cuidado. Esse cuidado com ele que você está essa sensibilidade é evasão. A evasão também. Ué, essa das Olimpíadas, você precisa ver a frustração das crianças de 11 anos saindo da sala dificuldade. Aí uns lidam bem. Eu não passei para a segunda fase, porque eu nunca me colocava a nota certa. Né? Já conhecendo o esquema, eu ia colocar, só colocava não, de quem passou para seguir. Aí, poxa, eu não consegui, poxa, por que eu não consegui, professora? Aí você me pedisse individualmente, eu até gostava. Mas não liga para isso não, está tudo bem. Quem disse que você... Não, e no dia, na hora da avaliação da OBM, eu já ninguém precisa acertar tudo não, tá? Ninguém precisa saber tudo não, tá? Porque tinha anos que questionava, dizia que não tinha visto aquela matéria, que aquilo nossa, era um estresse, gente, você não tem noção. E a família, gente, achando que a criança tinha que dar conta. Gente, até explicar que berimbau na gaita é uma coisa um pouco complicada, né? Mas fica isso aí, para dentro de vocês. Eu acho que eu trouxe, foi bem apropriado. A intuição com relação ao tema foi bem produzida, né? E não deixei de falar sobre a revisão sistemática, né?